Que alegria estarmos juntos na casa do nosso Deus, sabendo que os céus estão abertos. Quem crê comigo diz um glória a Deus bem forte. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Em Êxodo capítulo 4. Assim que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Êxodo, no capítulo de número 4. Êxodo capítulo 4, versículo de número 24. À medida que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Êxodo capítulo 4, no versículo de número 24. Diz assim, vamos ler? E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra angular aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o aos seus pés. E disse: certamente tu és um esposo sanguinário. Versículo de número 26. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, essa noite, por tua palavra. Pedimos a ti que o Senhor, por favor, fale ao nosso coração com graça, com poder e autoridade, no nome de Jesus. E que os céus permaneçam abertos sobre esta igreja, sobre a vida de todos nós que aqui estamos. E que a tua palavra esta noite, meu Deus, faça mudança na nossa vida. É o que nós oramos, é o que nós cremos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se assentar, por favor, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Irmãos, na minha leitura bíblica esta semana, esse foi um dos textos que mexeram muito comigo. E eu passei alguns dias estudando esse texto. Eu passei alguns dias lendo e relendo esse texto. E o Espírito Santo foi assim ministrando ao meu coração, foi falando ao meu coração, para que eu pudesse então hoje compartilhar com vocês. E eu queria que esta noite teu coração estivesse assim bem aberto para ouvir e receber aquilo que Deus tem para nós. Quantos estão comigo? Pode dizer um glória a Deus bem forte. Esse é um texto de muita curiosidade. Inclusive é um texto assim, irmão, cercado de muita polêmica, de opiniões diferentes sobre esse texto. Porém, esta noite, eu não quero aqui esgotar todas as possíveis aplicações para esse texto. Eu queria, na verdade, essa noite pedir à igreja permissão para que eu pudesse ministrar esse texto de uma forma simples, na forma mais simples desse texto, e trazer aos irmãos aquilo que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com você. Podemos combinar assim? Quem está disposto junto comigo, digam glória a Deus. Então, olhando para a tua Bíblia, em Êxodo capítulo 3, que foi um capítulo antes, nós temos o chamado de Moisés. Em Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés. E como que Deus chama Moisés? Deus chama Moisés através de uma experiência com a sarça ardente. Era a sarça que pegava fogo e não se consumia. Olha comigo, por favor, capítulo 3, do versículo de número 2. Olha o que diz. Capítulo 3, versículo 2 diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3:
E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. E o versículo 5: e disse: não chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que pisas é terra santa. Agora olha o versículo 10, por favor, diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo os filhos de Israel do Egito. Capítulo 3, então, nós temos Deus chamando Moisés. Capítulo 3, Deus está falando com Moisés. Deus está dizendo: Moisés, eu quero usar você para que você vá ao Egito, e através de você, Moisés, eu quero libertar o meu povo, arrancar o meu povo que está escravo na terra do Egito. E quando Deus faz este chamado para Moisés, cerca de 40 anos depois que Moisés já havia saído do Egito, Moisés fica 40 anos no Egito, e quando ele sai do Egito, ele tem agora mais 40 anos fora do Egito. Moisés tem 80 anos de idade, e Deus está chamando Moisés, depois que ele saiu do Egito, para que ele pudesse voltar ao Egito e ser ali um libertador do povo. Quando Deus diz: Moisés, eu quero usar você, eu quero usar a tua vida, Moisés diz sim para Deus. Então no versículo 3, Deus chama Moisés. No capítulo 4, se você vira uma página na tua Bíblia, é um texto que nós lemos. O que acontece no capítulo 4? Olha para mim, por favor. Se no capítulo 3 Deus está chamando, no capítulo 4 Moisés está obedecendo. Diga comigo, capítulo 3. Ai, me ajuda. Capítulo 3, Deus está fazendo o quê? Chamando Moisés. No capítulo 4, Moisés está fazendo o quê? Obedecendo. Como é que Moisés faz? Ele reúne a sua família, ele reúne sua esposa Zípora, seu filho Gerson e Eliezer. Ele vai até o seu sogro Jetro. Ele diz para o seu sogro: olha, eu tenho que voltar no Egito. O sogro dele abençoa Moisés, libera ele em paz. Moisés faz tudo certo, reúne a família, despede do sogro, e ele começa uma viagem em direção ao Egito. Então no capítulo 4, Moisés está obedecendo a Deus. Porém, irmãos, o versículo 24 tem uma curiosidade. Porque no capítulo 3, Deus chama Moisés. No capítulo 4, Moisés obedece ao que Deus falou. Mas quando chega no versículo 24 do capítulo 4, Moisés estava quase na fronteira, em direção ao Egito. E olha o que acontece no versículo 24. Olha comigo na tua Bíblia, por favor. Quando você encontrar, diz amém. Diz assim, versículo 24. E aconteceu no caminho, em uma estalagem, que Deus o encontrou e queria fazer o que com ele? E queriam o matar. Moisés está a caminho do Egito com a família, e ele para em uma estalagem para descansar. Imagina você numa viagem longa, para no meio do caminho para dormir. E Moisés, ele para numa estalagem junto com a família. E quando ele para nessa estalagem, ele faz uma parada de descanso junto com a família. Porém no versículo 24, naquela estalagem é onde tudo acontece, que eu quero pregar para você esta noite. Quando Moisés parou para descansar, junto com a sua família, eles viveram uma experiência que marcaram eles, que marcaram aquela família. E qual é a experiência? Tem algo interessante. No capítulo 3, Deus chama. No capítulo 4, Moisés obedece. E obedecendo, o Deus que chama no capítulo 3 é o Deus que quis matar Moisés no capítulo 4. Olha que coisa. Deus chama num capítulo, quer matar no outro. E olha que coisa interessante.
Quando Moisés então está naquela estalagem, o texto diz que o Senhor encontrou Moisés e queria matá-lo. Então naquela hospedagem Moisés sofre como se fosse um ataque espiritual. É como se Moisés tivesse sido agora cometido de um ataque espiritual contra a sua própria vida. O texto diz que Deus o encontrou e Deus queria matar Moisés. Imagina comigo o tamanho do ataque espiritual que Moisés está recebendo agora, porque o texto está dizendo que Deus queria matá-lo. Então no capítulo 3, Deus chama Moisés para uma obra muito grande. Ele tinha que ir no Egito liberar o povo. Moisés obedece e diz sim. Mas no capítulo 4, misteriosamente, Deus se levanta, querendo fazer o que com Moisés? Matar Moisés. Quando Moisés está ali, irmãos, ele sofre uma pressão espiritual tão grande, naquela estalagem, tão grande, é como se fosse uma opressão maligna, para a gente entender. É como se Moisés estivesse recebendo ali uma opressão maligna. Moisés não consegue reagir diante de uma opressão como aquela. Ele não tem como agir, ele não tem reação alguma, porque ele está naquele momento. É como se o anjo que mataria os primogênitos no Egito tivesse visitado Moisés naquela estalagem. É mais ou menos como que o anjo do Senhor, que entra no Egito e mata os primogênitos, é como se esse anjo agora visitasse Moisés naquela estalagem. Então a opressão sobre ele é grande. E naquela crise, naquela pressão de morte, Moisés não tem como agir, não consegue falar, Moisés não consegue reagir, Moisés não sabe o que fazer. Aquela pressão sobre ele, quem é que vai fazer alguma coisa? A esposa de Moisés. A Bíblia diz que a esposa de Moisés, chamada Zípora, qual é o nome dela? Zípora. Zípora, quando olha aquela situação e vê Moisés naquela situação, Zípora assume uma responsabilidade. E eu vou chamar a atitude de Zípora como uma atitude de uma mulher que se levanta como uma intercessora de Moisés. A atitude de Zípora é a atitude de alguém que se levanta como intercessora, porque ela está vendo a situação que Moisés estava, a pressão, a opressão que Moisés está ali naquela estalagem. Então Zípora, o que ela faz? Ela vê que o seu esposo está sofrendo um ataque de morte, e ao invés dela ficar parada, ou ao invés dela entrar em desespero e sair correndo, ou começar a gritar de desespero, ou começar a sacudir Moisés de desespero, o que ela faz? Ela apenas assume o papel de uma mulher, o quê? Intercessora. Assume o papel de uma mulher, o que, igreja? Intercessora. Eu vim falar para você esta noite que algumas coisas podem ser liberadas na tua casa se Deus encontrar lá um intercessor. Algumas coisas podem mudar na nossa vida se Deus descobre no nosso meio alguém que é um intercessor. Tem alguém que pode dizer um glória a Deus comigo aqui esta noite? Zípora assume o papel de intercessor, e o que ela faz? Versículo 25, olha comigo por favor. Diz assim: então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio do seu filho, lançou os seus pés e disse: certamente me és um esposo, que gente? Sanguinário. Quando Zípora percebeu aquilo, irmãos, ela vai tomar uma atitude, porque Moisés tinha 2 filhos, Gerson e Eliezer, e por algum motivo Moisés não havia circuncidado um dos seus filhos ou os 2 filhos. Por algum motivo Moisés não havia feito a circuncisão. E em Gênesis capítulo 17, no versículo 10, Deus deu uma ordem para Abraão, para que todos os homens, toda a descendência dos hebreus, todos esses deveriam ser circuncidados, todos eles.
E é muito provável que Moisés foi circuncidado ainda quando criança na mãe, porque a circuncisão acontecia no 8º dia. E o que acontece, interessante, que Moisés, de alguma forma, por algum motivo, ele não faz a circuncisão de um dos filhos ou dos 2 filhos. E o que acontece então? Moisés, ele negligencia essa ordem, e um dos seus filhos, ou ambos os filhos, vão para aquela viagem junto com Moisés, mas eles não estavam circuncidados, e era uma lei, era uma ordem de Deus. Deus havia dito para Abraão em Gênesis 17, Moisés tinha que ter cumprido aquilo. Certamente, quando então aquilo acontece, aquela opressão vem sobre Moisés, Zípora, certamente Deus revela aquela mulher chamada Zípora, e Zípora, o que ela faz? No mesma hora ela tem um entendimento, enquanto o marido está sofrendo aquela opressão, ela tem um entendimento, e o que ela faz? Ela pega uma pedra afiada, uma lasca de obsidiana, que era uma pedra, ela pega uma lasca daquela pedra, como se fosse uma lâmina, ela pega um dos filhos, e ela mesma faz a circuncisão de um dos seus filhos. O que é circuncisão? É como se fosse uma cirurgia de fimose nos dias de hoje. Corta-se um pedaço da pele do órgão genital masculino do menino. Essa é uma marca nos judeus, é uma marca de aliança dos judeus. Zípora, o que ela faz imediatamente? Ela pega uma pedra, e ela então, era uma lasca, como uma faca, mas de uma pedra, de uma obsidiana, e ela faz aquilo ali. Quando ela faz aquela circuncisão em um dos filhos de Moisés, aquele procedimento é um procedimento que sangra muito. Então quando ela faz esse procedimento, o que acontece? Há um derramamento de sangue. E Zípora então, ela pega o prepúcio que foi cortado do filho, e ela traz e coloca aos pés de Moisés como um sacrifício. E o texto diz que quando ela coloca ali diante de Moisés e diante do anjo do Senhor que está ali, na mesma hora Moisés é trazido de volta à vida, na mesma hora a vida de Moisés é poupada. Deus recebe aquele sacrifício, e aquela opressão que estava sobre a vida de Moisés, instantaneamente é retirada de Moisés. Moisés recobra a vida e ele se levanta. Agora, o que eu quero que você entenda comigo essa noite: quando Moisés estava debaixo de uma opressão de morte, porque o texto diz que Deus queria matar Moisés, houve alguém que intercedesse por ele. Ele tem um grande chamado, ele é um homem de Deus, mas no momento crítico, houve alguém que intercedeu por ele. Houve alguém como aquela mulher Zípora, que aquela atitude é uma atitude de intercessão. Quando ela vai lá e faz ali o sacrifício, ela faz a circuncisão do menino, há um derramamento de sangue, Deus recebe aquilo e Moisés é poupado. Quem está entendendo até aqui, diz um glória a Deus comigo. Eu já vivi situações como essa. Eu me lembro de um encontro que nós fizemos em Funilândia. E quando a gente estava indo para o encontro, um moço aqui na igreja, não está mais com a gente hoje, mas na época um moço, recém-chegado da igreja, ele me deu uma base de passar na unha, e vinha escrito assim, base masculina. E ele disse para mim: pastor, passa porque fica legal. Eu, será? Não, passa, fica legal, pode usar que vai ficar bom. E aí o que acontece? Eu usei aquilo, passei e fui para o encontro. Quando a gente estava lá no encontro em Funilândia, em uma das ministrações, eu reuni os encontreiros e nós começamos a orar intensamente, porque haveria um momento de libertação no encontro. E quando nós fomos orando, de repente, as minhas mãos ficaram endurecidas, eu não conseguia ter o controle nas mãos. E aquilo foi doendo, e eu disse para a equipe que estava acontecendo, e eles começaram a orar junto comigo, orando junto comigo, e eu não conseguia voltar as minhas mãos, uma situação assim muito estranha.
E a gente orando, eu tinha consciência, eu orava, mas as minhas mãos assim, até que veio uma pastora que estava ali no encontro. Ela pegou um removedor de esmalte, não sei como é que chama, acetona. E ela pegou a acetona e foi tirando. Quando terminou de tirar aquilo das minhas mãos voltaram ao normal na hora. Era uma opressão que estava ali, era uma opressão que veio naquele momento, mas o que me ajudou é que houve naquele momento pessoas que se levantaram, intercederam comigo naquele momento, e aquela opressão, eu venci aquele momento. Quem entende isso diz um glória a Deus comigo. Uns anos atrás, eu fui convidado por uma pessoa aqui na cidade, fui convidado por uma mulher, que seria candidata a prefeita da cidade, e eu fui convidado para ser vice, e eu orei muito por aquilo, conversei aqui com alguns irmãos, aqui na liderança da igreja, oramos juntos, mas eu me lembro, que quando estava aproximando assim para eu dar a resposta, e orando, pedindo Deus para falar comigo, já tínhamos feito reuniões, uma parte da igreja concordava, outra parte não concordava, aquela confusão. E um dia eu fui dormir, orei e fui dormir. E quando eu estava dormindo, eu tive um sonho. No sonho eu sonhei que eu entrava no gabinete daquela pessoa. E quando eu entrei no gabinete, havia muitas pessoas no gabinete, e ela levantou e disse: oi, pastor Luciano, seja bem-vindo aqui à equipe. E quando eu dei alguns passos, aquela mulher abriu os braços e me deu um abraço. Quando ela me abraçou no meu sonho, ela se transformou num monstro gigantesco, e ela foi me apertando. Era como se tivesse umas garras nas mãos dela, que foi entrando assim nas minhas costas, ela foi me sufocando, e eu me lembro que eu fui perdendo as forças, eu não conseguia falar, e eu fui ficando fraco, e aquela luta, eu não conseguia dizer nada, não havia ninguém naquela sala que pudesse me ajudar, e aí eu fui desfalecendo, até, irmãos, que com muito custo, eu consegui sussurrar, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, o sangue de Jesus tem poder na minha vida, Senhor, que o teu sangue me guarde, que o teu sangue me proteja. Eu fui clamando, e quando eu comecei a clamar pelo poder do sangue de Jesus, imediatamente aquele sonho, aquele monstro me soltou, e quando ele me soltou, eu acordei, e quando eu acordei, eu estava com o pescoço todo vermelho, ofegante, com dor no corpo inteiro. E ali quando eu acordei, eu chamei a minha esposa e nós começamos a orar, interceder e repreender aquele mal. Foi uma forma que Deus me mostrou, decisão que eu tinha que tomar, mas era uma opressão que veio sobre mim, uma opressão maligna. Eu estava num sonho, mas aquele sonho se transformou numa visão, e era uma opressão, mas o sangue de Jesus me guardou naquele dia. Eu morei numa casa durante 6 anos. E naquela casa que eu vivi durante 6 anos, eu, a minha esposa, meus filhos, nós vivemos tantos ataques como esse de Moisés, tantas vezes dormindo, parecia que alguém vinha e segurava o nosso pescoço depois de um encontro, ou na véspera de um encontro, na véspera de algo que iria acontecer na igreja, e quase nos sufocava, e a gente tinha que levantar e um orar pelo outro. Foram tantas experiências que eu até escrevi um livro sobre isso, tantas experiências naquele lugar, de tanta opressão, mas eu fui entendendo e tenho entendido ao decorrer da caminhada, que o sangue de Jesus, quando há derramamento do sangue, o sangue de Jesus tem poder para nos guardar, igreja. Agora entenda comigo, o que pode nos livrar? Quando Zípora viu Moisés naquela opressão, houve um derramamento de sangue. Quando ela faz a circuncisão do filho, sangue é derramado, e Moisés é livre da morte. O que Deus fez? Deus permitiu que o seu filho, chamado Jesus Cristo,
fosse entregue por nós e o sangue de Jesus fosse derramado por nós, para que eu e você fôssemos livres da opressão e livres da condenação, da morte e do inferno. O sangue de Jesus tem poder para desfazer toda obra maligna contra a tua vida. Você crê nisso? Diz um glória a Deus bem forte aqui esta noite. Levanta a tua mão direita e diga comigo: há poder. Diga bem forte, diga: há poder no sangue de Jesus. Vamos dizer isso mais forte, diga: há poder. Quantas vezes nós travamos batalhas como essa, mas eu vim dizer para você que um sangue já foi derramado para te guardar, que um sangue já foi derramado para me guardar. Você diz um glória a Deus comigo esta noite. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1 versículo 18, que a ira de Deus estava sobre nós por causa dos nossos pecados. Mas em Romanos capítulo 3, o versículo 21 ao versículo 26, ele diz que a ira de Deus é aplacada, é poupada, é aliviada por causa do sangue de Jesus Cristo. Quando Deus olhava um homem, quando Deus olhava para mim, para você, ele via em nós o pecado, e por causa do pecado, a ira de Deus estava sobre a humanidade por causa do pecado. Mas o que Jesus fez? Ele derramou o seu sangue, e através do sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos defende também dessa ira de Deus contra o pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Há um crente aqui comigo essa noite que pode dizer um glória a Deus bem forte. O sangue de Jesus tem poder para impedir os ataques de Satanás contra a nossa vida. Você crê? Diz um glória a Deus bem forte essa noite. Então levanta a tua mão direita e declara mais uma vez, diga: há poder. Como eu fecho esta mensagem? Eu fecho esta mensagem essa noite pensando em você que tem sofrido ataques na tua vida, que tem sofrido ataques na sua mente, que tem sofrido ataques de desejo de morte. Eu fecho essa mensagem essa noite pensando em você que tem sofrido ataques de sufocamento. Você está dormindo e acorda sufocado do nada. Eu fecho essa mensagem pensando em você que tem vivido debaixo de um medo extremo, um medo terrível, que toma conta de você, que você não consegue ficar no quarto sozinho, que não consegue apagar a luz. Eu fecho essa mensagem pensando em você que tem sofrido uma pressão, escutando vozes, dizendo para você: pula, dizendo para você: acaba com tudo, dizendo para você: desiste de tudo, toma um remédio, toma um veneno. Eu fecho essa mensagem pensando em você que vê vultos o tempo todo, não consegue ter sossego, toda hora tem a sensação que tem alguém andando atrás, que viu alguma coisa, que passou alguma coisa, a sensação de vultos. Eu fecho essa mensagem pensando em você que algumas das vezes sente uma presença ruim perto de você o tempo todo, chega a sentir arrepios. Eu fecho essa mensagem pensando em você, para dizer para você que o sangue de Jesus já foi derramado pela tua vida. Eu fecho essa mensagem dizendo para você que quando alguém sofre uma pressão como essa, é preciso que haja um derramamento de sangue, e é preciso que se levante um intercessor. Quando Moisés, o homem de Deus, está vivendo aquela opressão, a Zípora se levanta como intercessora, e ela faz ali a circuncisão, há derramamento de sangue. Eu vim dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você tem vivido isso, é preciso derramamento de sangue. Jesus já derramou o sangue dele por você, mas é preciso levantar um intercessor pela tua vida. E eu vim te lembrar que Jesus é o intercessor da tua vida. Então hoje eu vim dizer que você pode clamar pelo poder do sangue de Jesus. Eu vim dizer para você quantas vezes
Quando eu estava lá e vivia aquela opressão, nós clamamos pelo sangue de Jesus, que nos deu uma direção, e Ele passou. Quando eu estava em casa e tive esse sonho, desse monstro que me abraçava, Deus estava me livrando de um baita problema. E como foi acontecer aquilo? Ele me mostrou a opressão que me esperava. E quando eu senti aquela opressão, ainda dormindo, e clamei pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus me curou, o sangue de Jesus me libertou, me protegeu. Mas eu quero que você entenda esta noite que há poder no sangue de Jesus também para proteger a tua vida, para livrar você, para trazer paz para você. Você crê? Diz um glória a Deus comigo aqui esta noite. Pastor, eu vivo bem, mas tem alguém na minha casa que vive uma opressão assim. Pastor, eu vivo bem, mas tem alguém na minha casa que vive desse mal. Pastor, eu vivo bem, mas tem alguém na minha casa que vive esta opressão. Pastor, eu estou bem, mas tem alguém na minha casa que não tem paz, vive oprimido o tempo todo. Então eu vim dizer para você que esta noite você pode ser o intercessor. Você pode levantar para ser o intercessor desta pessoa e clamar o poder do sangue de Jesus sobre a vida desta pessoa. Tem alguém aqui comigo esta noite? Você pode clamar o sangue de Jesus para que esta pessoa seja livre. Você crê? Diz um glória a Deus comigo esta noite. Deus tinha algo grande para fazer na vida de Moisés, mas era preciso o que, gente? Uma intercessão. Vou terminar. No versículo 26, Zípora diz uma expressão para Moisés. Versículo 26, Zípora diz assim, que encontrou, diz amém. E desviou dele, está vendo? Quando ela fez o sacrifício, ou fez a circuncisão, aquela opressão saiu. Então ela disse, esposo o que, gente? Me ajuda a pregar o que ela diz? Esposo sanguinário. Ela disse isso por causa de quê? Da circuncisão. Quando ela diz isso, pode ser por causa da quantidade de sangue, pelo o ato que ela fez, a circuncisão no filho. Mas é muito provável que quando ela disse assim para Moisés, esposo sanguinário, no hebraico, no original, a expressão é Shatan Darim. É como se ela tivesse olhado para Moisés e dito, Shatan Darim. O que quer dizer isso? Essa expressão quer dizer, meu marido de sangue. Essa expressão quer dizer, Shatan Darim. Essa expressão quer dizer, a partir de agora, nós somos família do mesmo sangue. Essa expressão quer dizer, temos os mesmos direitos de herança, porque temos o mesmo sangue. Quando ela está dizendo isso, possivelmente ela quer dizer, ela está se referindo à sua família, a família do pai, Jetro, que por causa daquele momento, daquele ato, ela está dizendo para o esposo, olha, nós somos do mesmo sangue, somos uma família. O ciclo agora completou, porque Gerson agora também está circuncidado. Então ela está dizendo para ele, Shatan Darim, somos a mesma família, do mesmo sangue, direito à mesma herança, temos o mesmo sangue. Quando eu entendi essa expressão, ou quando eu penso nessa expressão, eu entendo uma verdade, que se Zípora e Moisés estão dizendo, somos do mesmo sangue, somos da mesma família, temos direito à mesma herança. Quando eu pego essa palavra e trago para a gente, para os dias de hoje, penso em mim e em você. Sabe o que eu penso nessa expressão? Que eu e você também estamos debaixo do poder do mesmo sangue, porque somos comprados pelo mesmo sangue, somos família de um mesmo sangue, o sangue de Jesus.
temos direito à mesma herança de vida eterna, temos direito porque fomos comprados com esse precioso sangue, somos uma só família deste sangue. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. Vou terminar. Não é preciso então uma circuncisão, porque o apóstolo Paulo vai dizer que a circuncisão para nós é no coração. Então não precisa uma circuncisão como Zípora fez. Não precisa matar um cordeiro. A gente não precisa matar um cordeiro na Páscoa, pegar o sangue dele e esfregar na porta, para o anjo da morte não entrar. Não precisa. Não é preciso como quando Adão pecou, e Deus veio e fez o sacrifício de um animal, e vestiu Adão com a pele daquele animal, banhou ele com sangue por causa daquele animal, para que, com sangue, com a pele daquele animal, para que pudesse haver perdão de pecado. Não é preciso. É preciso apenas uma coisa, para a gente ser livre de toda a opressão de Satanás. É preciso apenas que você creia no poder de um sangue que já foi derramado por você, o sangue de Jesus. Esta noite eu quero orar com você. Eu quero junto com você clamar o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida. Esta noite eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã, que talvez tenha sido tão oprimido constantemente, que sofre ataques constantemente. Você sofre um ataque. São ataques espirituais. Constantemente você sofre ataque, e às vezes não sabe como agir. Às vezes fica tentando firmar o pensamento, falar, para, não. Eu quero convidar você esta noite a aprender o poder do sangue. E quando ataques vierem contra você, quando ataques vierem contra mim, contra alguns de nós precisamos lembrar de uma coisa: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para me livrar. Há poder do sangue de Jesus para me guardar. Quantos creem comigo? Digam glória a Deus aqui esta noite. Quando vierem ataque contra as suas emoções, ataque de sensações de morte, de sufocamento, eu quero que você a partir desta noite lembra uma coisa comigo: há poder. Eu quero que você diga bem forte comigo, diga: há poder. Se não há um intercessor, alguém do lado para orar por você, clame você mesmo e lembre de uma coisa: Jesus é aquele que intercede por nós. Quando eu estava naquele sonho, naquela experiência terrível, sendo sufocado, eu clamei o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus me guardou. Eu quero orar com pessoas aqui esta noite, e eu queria que você fechasse os teus olhos um minutinho, por favor. Mesmo se você estiver em casa, eu queria que reduzissem as luzes, por gentileza.